É comum a pergunta: como praticar a meditação? Veja, a meditação é a ciência de suas reações. Sim, isso mesmo. Tomar ciência de suas reações é estar num contato direto com a revelação daquilo que a verdadeira meditação representa. Uma vez que você se torne ciente de suas reações, tomará ciência da ilusão de uma identidade presente, se movendo dentro dessas reações. Assim, a ciência dessa identidade presente é o fim para essa identidade. Quando ela termina, nós temos a verdade da revelação do que a meditação representa. Assim sendo, a ciência da meditação, ela não vem com uma prática da meditação, mas vem com a consciência da meditação, de uma forma prática. Reparem a diferença. Uma coisa é você se assentar para meditar. Outra coisa é você descobrir a meditação enquanto caminha, enquanto está assentado jantando, ou assistindo TV, ou conversando com alguém. Veja, a meditação não é algo que se separa da vida nesse momento, como alguns acreditam. Você tem que ter um quarto para meditar, um lugar específico para se assentar, uma música específica que relaxe, para colocar para ouvir, uma técnica específica para respirar, uma postura para o corpo. Para nós, tudo isso significa a prática da meditação. É interessante também dizermos aqui outra coisa. Quando as pessoas se propõem a fazer essa assim chamada prática da meditação, é para obterem alguma coisa. Para realizarem sonhos, projetos, desejos. Ou para relaxarem, se tranquilizarem, se desestressarem. Algo terapêutico. Aqui, quando tratamos com você da ciência da meditação, estamos tratando com você da ciência de ser. Isso é consciência. Veja, nós conhecemos, dentro desse modelo ou projeto de vida, de existência, essa assim chamada conhecida consciência em nós. Essa conhecida consciência em nós é a consciência do eu, do ego. Então, agora mesmo estamos conscientes. E o que é estar consciente? É estar consciente de algo. Então, há esse mim, esse eu, ciente de alguma coisa. Então, nós temos dentro desta assim chamada consciência do eu, desta consciência pessoal, a identidade presente. Essa identidade presente é esse centro, esse mim. Então, tem eu e a outra coisa. Eu como o centro e tudo mais como parte de uma experiência. Para mim, é isso que nós conhecemos por consciência. Então, essa conhecida consciência é a consciência do eu. Aqui estamos nos referindo à verdade da consciência, da real consciência. A realidade da consciência, ela não é a consciência que está nesse modelo de separação entre esse eu e o não eu, entre o experimentador e a experiência. Então vamos nos aproximar com calma disso aqui. O que é a verdade da meditação? O que é meditação? Então já sabemos que a meditação, como nós conhecemos, tem alguém presente meditando.
Ele está se ajustando a uma técnica, a uma prática, a um modelo, ao que lhe foi ensinado, que ele aprendeu, para relaxar, para mentalizar, para submeter o pensamento ou rechaçar os pensamentos ou esvaziar a mente dos pensamentos, algo do tipo. Aqui a verdade da meditação, eu não chamo de meditação no sentido de uma prática. A verdade da meditação eu coloco como a meditação na prática. Então, não é a prática da meditação, é a meditação na prática do viver, desse instante, desse momento. Aquilo que está aqui nesse momento está presente e revela quando você tem o olhar para ver. Veja, o olhar para ver não é o olhar onde você está vendo, é o olhar para ver. Esse olhar para ver é esse ver livre deste que observa. É este olhar livre desse que está vendo. É o que nós precisamos para a ciência da meditação, de uma forma prática, de uma forma vivencial, existencial, nesse momento. Isso pode parecer um pouco confuso a princípio. É sempre interessante aqui alguns exemplos. Quando você está ouvindo alguém, você tem duas atitudes ali. Ou você escuta, ou você ouve. Em geral, estamos só ouvindo as pessoas. Não estamos escutando as pessoas. Então, qual é a diferença? É a diferença básica entre a verdade da ciência da meditação ou a ausência da meditação. A ciência da meditação reside em uma aproximação nesse momento de toda e qualquer experiência, uma aproximação sem o eu. Isso é meditação na prática. Então, nesse instante em que alguém está lhe dizendo algo, você pode estar apenas escutando. Esse escutar é a ausência de alguém ouvindo. Quando tem alguém ouvindo, tem alguém avaliando, julgando, comparando, concordando, discordando. Só fazemos isso porque temos um fundo psicológico. Reparem, esse fundo psicológico é o que dá estrutura a esse mim, a esse eu em cada um de nós. Então, quando as pessoas se encontram, elas conversam e ouvem umas às outras. Mas não há o escutar. O escutar requer a presença de uma consciência que nós desconhecemos, que é a real consciência em nós. A verdade do seu ser está presente, a totalidade deste ser presente é a totalidade desse escutar, sem alguém presente. Ouvir é concordar, discordar, aceitar, rejeitar o que o outro diz a partir do fundo que você traz, que você tem. Então é assim que nossas relações se processam. Tudo isso é algo automático, mecânico, inconsciente, uma mera reação cerebral em cada um de nós, em nossas relações. É assim que nós temos funcionado. Esse modelo de funcionamento é um modelo que se estabelece dentro desse princípio de dualidade. Eu e o não eu. Eu, nós e eles.
Aqui, quando tratamos com você da aproximação da meditação, estamos falando desse escutar. Esse escutar é revelador. Eu posso ter um contato com uma pessoa a partir desse escutar. Isso significa que nesse momento há um contato com a meditação. Nesta relação, se posso ouvi-lo sem a intervenção ou a interferência do pensador, desse centro que é o eu, o mim, este ego, esse ouvir, carrega a beleza do escutar. Então eu compreendo inteiramente o que ele diz. Mas esse compreender não é a partir deste mim, deste eu. Há uma compreensão. É isso que falta em nossas relações. Nós não estamos em comunhão uns com os outros, porque estamos vivendo dentro de um modelo de relacionamento onde estamos apenas nos ouvindo uns aos outros, a partir do gostar, não gostar, do comparar, do avaliar. Então, essa relação é uma relação egocêntrica, centrada neste eu, neste princípio de dualidade e, portanto, de separação. Isso ocorre dentro desta consciência do ego, desta consciência do eu. Percebam para onde estamos apontando aqui para você. Estamos falando que é possível, sim, uma aproximação nesse momento, livre deste centro que é o eu, o ego. Isso é meditação na prática, no viver, conversando com alguém, levando a criança para o colégio, dirigindo o seu carro, trabalhando em seu consultório ou em sua oficina, ou cozinhando, ocupado com alguma atividade, sem o sentido de um eu presente, sem esse sentido de separação entre você e a experiência, aquilo que está presente é a meditação. Será possível uma vida livre deste centro que é o eu, o ego, para a verdade desse florescer, deste ser que está presente quando o eu, o ego, esta consciência mental, esta consciência egóica não está mais? É isso que estamos trabalhando aqui com você. Uma aproximação assim é a aproximação do autoconhecimento. Eu me refiro ao autoconhecimento na prática. Veja, o autoconhecimento na prática é a verdade deste escutar sem o centro, sem o eu, sem o ouvinte. A meditação na prática é o autoconhecimento na prática. De uma forma vivencial, nesse instante, estamos tomando ciência de nossas reações, momento a momento. Uma aproximação da vida a partir desse olhar para aquilo que se passa dentro de cada um de nós. As palavras que usamos, nossos gestos, a linguagem, o que há por detrás desse modo de olhar, de atentar para aquilo que o outro diz. Notem o que estamos dizendo aqui para você. É possível termos uma resposta nova, não essa resposta reativa, repetitiva, continuada, inconsciente, de mera reação que vem do passado.
todo momento em nossas relações. Assim, o nosso contato com a experiência é sempre o contato autocentrado, nesse sentido de uma identidade presente, que vem do passado e reage a esse instante, reage a esse momento, com esse fundo. Será possível nos livrarmos disso? Para um contato nesse momento com a vida, na vida? Reparem o que acabamos de colocar. Um contato nesse momento com a vida, na vida. Você é a vida. Na vida. Quando o sentido do eu, do ego, algo que vem do passado, não está presente, isso é meditação. Então, observar suas reações, tomar ciência disso que vem do passado e que está sempre buscando interferir nesse instante. Tomar ciência disso requer atenção. Atenção para todo esse movimento da mente, para todo esse movimento do eu, para todo esse movimento do ego, para todo esse modelo de passado surgindo nesse instante. Então, a base para a verdade desta ciência de ser pura consciência e, portanto, amor, paz, liberdade, felicidade, isso, veja, é a natureza da meditação. A natureza da meditação é a verdade da ausência de alguém presente. Então, tudo isso que é chamado aí fora de meditação é alguém meditando. Então, tem o meditador e a meditação. Temporariamente, o meditador se acalma na prática da meditação. Então, enquanto você está ali assentado, 15 minutos, 30 minutos, o meditador se aquieta, o cérebro se aquieta, os pensamentos se aquietam. Mas quando os minutos acabam, quando se completa os minutos para a prática da meditação, naquele último segundo, do último minuto da prática da meditação, a partir daquele segundo em diante, o meditador se aproxima para assumir o lugar dele de novo, nesse corpo e nessa mente. Então, é assim que as pessoas têm meditado. Então, elas meditam assim já há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Isso nunca resolve absolutamente nada. Não é possível despertar espiritual. Veja, estamos tratando com você aqui do que é o despertar espiritual. O que é a verdade do verdadeiro despertar espiritual. Então, quando alguém trata dessa questão do despertar, ela atribui a isso todo tipo de coisa. Desde experiências místicas, extrasensoriais, a contato com extraterrestres. Então, todo tipo de coisa, as pessoas atrelam a essa expressão o despertar espiritual. O despertar espiritual é o despertar de sua real natureza. Isso está presente quando o sentido do eu se desfaz. Não tem nada a ver com experiências místicas, esotéricas ou contato de terceiro grau, ou quarta dimensão, ou todo esse tipo de coisa. A verdade do seu ser é a ausência desse mim, desse eu, desse ego. Isso é o florescer de sua natureza divina.
Isso é o despertar espiritual. A ausência desse sentido de alguém presente, com todo o peso que esse mim, esse ego, esse eu representa. Esse é o fim do sofrimento. O fim de toda forma de dor psicológica. Isso é o fim do medo, isso é o fim da angústia, é o fim da ansiedade, da depressão, de toda forma de preocupação, de toda forma de sofrimento. É a realidade do seu ser. Estamos juntos? Então, isso está presente quando se revela a verdade do seu ser. Quando a ciência do verdadeiro autoconhecimento. Um outro aspecto aqui interessante é essa expressão, como nós usamos aqui em nosso canal, e também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Depois você pode dar uma olhada aqui no YouTube, coloca aí Mestre Gualberto. Temos centenas de vídeos, estamos trabalhando com você este único assunto, que é a coisa mais importante na vida, que é esse encontro com a felicidade de ser, com a realização do seu ser. Isso é o real despertar espiritual. É o fim desse sentido de separação, de dualidade. Aprofundar isso, tomar ciência disso, realizar isso nesta vida é a coisa mais importante. Assim, ter uma aproximação desse instante é ter uma aproximação da verdade, de que nesse momento a separação, ou seja, a ideia de alguém presente na vida, no momento, na experiência, na relação, na preocupação, no medo, no desejo, nessa ideia de alcançar algo no futuro ou se livrar de algo que carrega. Esse sentido de alguém é uma ilusão? O que temos é a vida na vida, a realidade daquilo que é você. É a ausência desse mim, desse eu, dessa imagem que você tem sobre quem você é, sobre quem o outro é, sobre o que a vida representa. Então, o nosso enfoque juntos, o nosso trabalho juntos aqui, é para essa constatação, veja, desta liberdade, de sua natureza essencial, de sua natureza divina. Portanto, quando nós nos aproximamos desta autoobservação, desse olhar sem aquele que olha, desse escutar sem aquele que ouve, deste sentir sem aquele envolvido nesse sentir, quando há só a experiência sem o experimentador, há algo se revelando. Esse algo que se revela quando o eu, o mim, o ego, este centro ilusório não está. Esse algo que se revela é indescritível. É de uma singularidade, de uma beleza inominável. O nosso trabalho juntos é um trabalho dentro desta direção, para esta direção. Você nasceu para realizar a verdade do seu ser. Esse natural estado de ser é o estado natural
que alguns dão diversos nomes para esse estado natural, mas nenhum desses nomes realmente faz jus. Iluminação, desperto, realizado. Nenhum desses nomes faz jus a esse natural estado simples de ser, sem o eu, sem o mim, e, portanto, sem nenhum tipo de problemas, porque todos os problemas residem nesta dualidade, nesse padrão de condicionamento, de cultura, onde há esse eu e a outra coisa. Se há esse eu e a outra coisa, o medo está presente, o desejo está presente, a incompletude está presente. O que será a vida livre desse sentido de separação? O que será a vida livre de toda forma de contradição, de sofrimento, de conflito e problemas? O que será a vida livre da noção de alguém tendo uma particular vida? Estamos aqui tratando com você de algo que está além do pensamento, que está além do conhecido, que está além de toda forma de imaginação e crença. Observem que, em geral, o que nós temos são crenças. Temos uma imagem que é uma crença. Veja isso, temos uma crença, uma imagem do que é esse estado acordado, ou iluminado, ou liberto em vida, ou realizado em Deus. Temos uma imaginação. Tudo que o pensamento pode produzir é uma imaginação. Assim como temos uma imaginação do que é o despertar espiritual, do que é a iluminação espiritual, podemos nos livrar de tudo isso para uma constatação direta desse simples e natural estado de ser, onde não há separação, onde não há dualidade. A boa notícia aqui é que você nasceu para realizar isso nesta vida. Quando você olha para si mesmo e você se pergunta: o que estou fazendo aqui? Ao mesmo tempo que você se vê buscando ou procurando algo aí fora, como todos estão fazendo, reparem o absurdo de tudo isso, a confusão que tudo isso já representou para as nossas vidas e ainda representa para a maioria de nós. É sempre a busca de uma nova conquista, de um novo alvo, de um novo objetivo, de um novo propósito. E aqui estamos dizendo para você que a felicidade está agora aqui, naquilo que é você, quando esse mim, esse você, esse sentido de um eu, de uma identidade, não está mais presente. Então, sua natureza real é aquela que está aqui, anterior ao nascimento, está além da morte, além dessa estrutura que nós chamamos de minha vida, onde todo tipo de situação está presente e todos os problemas são colocados diante desse mim, desse eu, e ele, em sua vã tentativa, tenta resolver todos eles. Na verdade, ele é aquele que sustenta tudo isso. Ele é aquele que sustenta toda essa problemática. Acordar nessa vida,
Despertar nesta vida, realizar Deus nesta vida, significa a vida assumindo o lugar dela nesse corpo e nessa mente. Estamos diante de algo inusitado, inigualável, indescritível. A realidade daquilo que é você, que é o resultado desta compreensão, que nasce desse florescer de sua natureza divina, assumindo esse corpo e essa mente. Isso é o fim para esse sonho de identidade presente, tendo que a cada dia se superar, vencer, alcançar ou realizar qualquer coisa. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você. Temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. É algo muito mais intenso, são horas que passamos juntos, trabalhando isso. Então, através de perguntas, respostas, desse encontro com o silêncio, com a meditação, aqui na descrição do vídeo você encontra o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é meditação? E dizemos que há uma grande, extraordinária, indescritível beleza na meditação, que é porque a meditação é a presença desse espaço ilimitado e desconhecido, quando o eu não está. Quando o eu não está,